bem-vindo a mais uma edição do Café Literário. O autor desta semana é Jorge Amado, que transportou para os livros as vivências, as histórias do povo brasileiro. De forma resumida, apresentamos assim que está desse lado a vida de um dos maiores expoentes da cultura brasileira. Um porta-voz brilhante da realidade do povo brasileiro, usando a linguagem do povo, Jorge Amado retratou os problemas e as várias peripécias que ferviam e davam forma à sociedade da época. A religião, a traição, as secas, os sonhos, as aventuras, a sensualidade foram alguns temas explorados pelo autor e hoje figuram em livros traduzidos em 49 línguas. Jorge Amado ocupa a cadeira 23 da Academia de Letras, título que conseguiu em 1961, tendo como patrono José Alencar e como primeiro ocupante Machado de Assis. Ao recuar no tempo, constata-se que Jorge Leal Amado, ou simplesmente Jorge Amado, nasceu a 10 de agosto de 1912 no município de Itabuna, sul do estado da Bahia. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado, o escritor não viria a crescer na sua terra natal. Devido a um surto de varíola, a família muda-se para Ilhéus, onde passou a sua infância. Fez os estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador. É nesse período que começa a entrar no mundo da escrita, com a sua participação em jornais, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Colaborou também com o Jornal Imparcial e como repórter policial no Diário da Bahia. No ano de 1927, conhece o pai de santo Procópio, que o nomeará Ogã, ou seja, o protetor. Mas Jorge Amado não ficou somente com o ensino médio. Em 1935, formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. Jorge Amado, que faz rir, que toca e que cativa com os seus personagens, também viveu momentos intensos na política, tendo sido preso em 1936, onde passa 2 meses. Militante do Partido Comunista, foi obrigado a sair do Brasil e exilou-se na Argentina e no Uruguai entre os anos 1941 e 1942. 2 anos mais tarde, separou-se da sua primeira esposa, Matilde Garcia Rosa. Ainda na área da política, é importante ressaltar que em 1945, Jorge Amado foi eleito membro da Assembleia Constituinte na legenda do Partido Comunista Brasileiro, PCB, tendo sido o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Nessa altura, deu um importante contributo no que diz respeito à liberdade religiosa com uma lei que ainda vigora no Brasil, o direito do culto religioso. Essa ação advém também das muitas atividades levadas a cabo no candomblé que ele era membro. Posteriormente, em 1947, ano em que ganha uma filha com a sua segunda e eterna esposa, Zélia Gattai, o partido que ele representava foi declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. Jorge Amado teve uma vez mais que exilar-se com a família, desta feita para a Europa. Afixou-se na França, onde ficou até 1950, quando foi expulso. Entre 1950 e 1952, viveu na capital da Tchecoslováquia, na Praga. De volta ao Brasil, Jorge Amado afastou-se em 1955 da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. É nessa altura que o Brasil ganha um dos mais conhecidos escritores do seu país. Dedicando inteiramente à literatura, Jorge Amado começa a desenvolver grandemente como escritor, o que haveria de cotar-lhe como um dos maiores protagonistas da literatura brasileira. Jorge Amado é um escritor atemporal, ou seja, um autor que conseguiu perdurar-se no tempo, continua a cativar novos leitores pelo mundo inteiro com o seu estilo próprio e... Capitães de Areia é um dos mais marcantes romances de Jorge Amado. Um romance que retrata a vida de meninos de rua em Salvador, no Brasil, na década de 30. E como já é hábito, nós trazemos o resumo da obra com o objetivo não somente de despertar a atenção para a sua leitura, como também o de permitir a quem já tinha lido o romance vivenciar uma vez mais a história contada. O livro, escrito numa primeira fase da escrita de Jorge Amado, onde a preocupação pelos factos sociais era notória, conta a história dos meninos da rua da Bahia na década de 30.
retrata a vida de um grupo de meninos que praticamente não tiveram infância e vivem nas ruas de Salvador da Bahia, no Brasil. Sobrevivem graças ao mundo do crime. Os Capitães da Areia, como foram batizados pelo autor, viviam no Trapiche abandonado. Embora o bando chegasse a quase 100, a história passa em torno de alguns personagens que se tornam fulcrais para a devida compreensão da obra, constituindo a essência daquilo que foram os Capitães de Areia. O romance, que conta com um narrador omnisciente, possibilita que o narrador penetre na mente dos rapazes e traz à tona as suas angústias, os seus medos, a sua ingenuidade, mostrando que, apesar da vida lhes ter maltratado, continuam a ter sentimentos infantis, ainda que esporadicamente. A obra não possui um personagem principal para indicar o protagonista. O mais apropriado seria apontar o conjunto do bando, ou seja, os Capitães da Areia como grupo. Isto porque há em torno de um ou de outro personagem, mas em redor de todos. Para perceber o romance, é necessário conhecer o Pedro Bala, que é o líder do bando. Loiro e com uma cicatriz no rosto, que ganhou quando reivindicava o título de chefe do bando. O seu pai estivador e foi morto por policiais, contribuindo para que o Pedro Bala entrasse nas ruas com apenas 5 anos de idade. O Sem Pernas é talvez um dos elementos mais carismáticos do bando. Deficiente físico, ganha um ódio contra tudo e todos. Após ser agredido por polícias, se finge de órfão, é acolhido em uma casa onde, apesar de ser bem tratado, acaba por traí-los em prol do bando. Outra personagem do romance é o Gato, ou seja, o galã dos Capitães de Areia. Bem vestido, domina a arte da jogatina. Com o seu jeito malandro, conquista Dalva, uma prostituta que acaba por finalmente por aceitar as investidas após ser abandonada pelo amante. Jorge Amado soube personalizar bem os personagens, chegando a existir até mesmo um intelectual. O menino do nome Professor, que sabia ler e entretia os outros rapazes com histórias que lia nos livros que roubava, era conselheiro de Pedro Bala no planeamento dos assaltos do bando. O Pirulito, que era o mais cruel do bando, até converteu-se à religião após os ensinamentos do padre José Pedro. Executa os assaltos necessários à sobrevivência sem jamais deixar de praticar a sua oração e a sua fé em Deus. Boa Vida é outro elemento do bando, que traduz o seu caráter indolente e sossegado, contentando-se com o suficiente em contribuir para o seu bem-estar no grupo. João Grande constitui outro personagem elementar na história, respeitado no grupo pela sua coragem e pela sua robustez física. João Grande defendia os novatos das crueldades dos mais velhos. O Volta Seca é o outro menino sonhador que sonha entrar no bando do cangaceiro Lampião e participar nas aventuras. O facto é que ele consegue, sendo preso mais tarde após cometer diversos crimes. E por fim, a Dora, que é a única menina do bando que, após a perda da mãe, entra para o bando e se apaixona pelo líder do bando, Pedro Bala. Dora fica doente, morre nos braços de Pedro Bala após ter sido resgatado pelo bando do órfão, a qual ele tinha sido levada após ter sido pega pela polícia por Pedro Bala. As peripécias do bando de menores que perambulavam pelas ruas e pelos locais de Salvador termina Cidade Negra e Religiosa. A cidade que os acolheu reescreve uma nova história daqueles que foram temidos, embora crianças. A Cidade Negra e Religiosa, onde se projeta a personalidade da Yarolixá Aninha, mãe de santo do Ilê Axé Opô. Afonjá, Pedro Bala é preso, foge
Mete-se em greves de estivadores até que se converte em militante proletário o camarada Pedro Bala. Sem pernas, morre, pirulito, deixa a vida do crime e segue a religião. O problema é que o livro é publicado em 1937, logo em seguida à implantação do Estado Novo, regime violentamente anticomunista. Assim, a edição é apreendida e exemplares do livro são queimados em praça pública, na cidade da Bahia, por representantes da ditadura. Mas de nada adiantou. Quando pôde voltar à cena, Capitães da Areia conquistou o grande público e é ainda hoje um dos maiores sucessos de Jorge Amado. O sucesso dos romances de Jorge Amado é imenso e a trama do romance vai se desprender das letras, da moldura tipográfica, ganhando adaptação no cinema, e muitos deles chegaram em Cabo Verde. Assiste a alguma dessas adaptações. Talvez a adaptação mais clássica da obra de Jorge Amado, Gabriela, escrita por Walter George Durst, foi um grande sucesso em 1975 e consagrou a atriz Sónia Braga no papel da sensual personagem título, que conquistava os homens com o seu jeitinho doce e ingênuo, mas muito provocante. Antes da versão de 1975, Gabriela já havia sido adaptada pela TV Tupi em 1960. A novela também deu origem a um filme de 1980, também com Sónia Braga, mas de menor sucesso. Também escrita por Walter George Durst, Terras do Sem Fim, além de basear-se no livro homónimo, reunia elementos de Cacau e São Jorge dos Ilhéus, outras obras de Jorge Amado. A novela, que narrava a disputa política entre dois coronéis vividos por Carlos Kreber e Jonas Mel, foi um grande fracasso da audiência e é uma das adaptações menos conhecidas da obra do autor. Minissérie de grande sucesso, adaptada por Aguinaldo Silva em 1985, foi Tenda dos Milagres. Contava a história do Ogã Pedro Arcanjo Nelson Xavier, que lutava para manter vivas as tradições da cultura negra e mestiça na Bahia. Gabriela ganhou uma nova adaptação em 2012, em homenagem ao centenário de Jorge Amado. A nova versão foi escrita por Walcir Carrasco e terá Juliana Paes no papel principal. As mudanças feitas por Walcir Carrasco não comprometeram a essência da obra de Jorge Amado. O autor apimentou mais a história com cenas de nudez e sexo, além de usar alguns palavrões, algo que não foi permitido na primeira versão por causa da censura, mas que está perfeitamente de acordo com o universo de Jorge Amado, pois quem já leu alguns dos seus livros sabe que o autor usava muito erotismo e uma linguagem mais pesada em suas histórias. O Walcir Carrasco criou novos núcleos e personagens que não existem no livro, como Dona Doroteia, Laura Cardoso e Lindinalva Giovanna Lancelotti. E isso serviu para movimentar mais a novela, porque no livro de Jorge Amado as personagens secundárias têm muito destaque e a história não gira só em torno da Gabriela. Nessa versão, o Walcir também acrescentou um personagem que está na obra de Jorge Amado, mas não fez parte da versão de 1975 por causa da censura. Miss Pirangi, Gero Camilo, que se destacou bastante ao longo da novela. Curiosamente, alguns personagens criados por Walcir Carrasco chegaram a despertar mais interesse que os protagonistas Nassib, que é Humberto Martins, e Gabriela, interpretada por Juliana Paes em alguns momentos. A história do amor da sofrida Lindinalva com o Juvenal Marcos Pigossi, por exemplo, conquistou o público. Tieta 1989. O maior sucesso de audiência das adaptações da obra de Jorge Amado, a novela baseava-se no romance Tieta do Agreste e trazia Bete Faria no papel principal.
Escrita por Aguinaldo Silva, a novela narrava a história da sensual Tieta que voltava à sua cidade natal, Santana do Agreste, mais de 20 anos depois de ter sido expulsa da cidade pelo pai Zé Esteves, Sebastião Vasconcelos, tudo por causa das intrigas de sua irmã, a invejosa Perpétua, Joana Fome. Tieta volta disposta a se vingar de todos que a humilharam, mas acaba se apaixonando pelo próprio sobrinho, o seminarista Ricardo Cássio Gabus Mendes, filho de Perpétua. Era o que bastava para Perpétua odiar ainda mais a irmã e fazer o possível para infernizar a vida dela. Capitães de Areia, 1989. Outro romance de grande sucesso de Jorge Amado, Capitães de Areia, foi transformado em uma minissérie de 10 capítulos na Bandeirantes em 1989, escrita por António Carlos Fontoura e outros autores. Teresa Batista, 1992. Baseada no livro Teresa Batista, Cansada de Guerra, e adaptada por Vicente Cesso, a minissérie contava a história de Teresa Patrícia França, que foi vendida ainda jovem por sua tia. Após muitos amores e muitas reviravoltas em sua vida, Teresa finalmente é feliz com seu verdadeiro amor, o pescador Jereba Humberto Martins. Tocaia Grande, 1995. Em 1995, o romance Tocaia Grande, A Face Obscura, foi adaptada por Duca Rachid e outros autores para TV Manchete e trouxe vários elementos característicos da obra de Jorge Amado, numa tentativa de recuperar a audiência da emissora, que não parava de cair. A princípio, a audiência não passou dos 3 pontos, mas aos poucos a novela foi subindo e atingiu uma repercussão satisfatória para a Manchete. Dona Flor e seus 2 maridos, 1998. Sensual minissérie de Dias Gomes, atualmente em reprise no canal Viva. Conta a história de Dona Flor, Julia Gam, viúva do malandro vandinho Edson Celulari, que se casa novamente com o farmacêutico Teodoro Marco Nanini, mas Valdino passa a parecer para Dona Flor sempre nu, o que a deixa completamente dividida entre os 2 maridos. Porto dos Milagres, 2001. Novela de Aguinaldo Silva, baseada nos livros Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos. Porto dos Milagres trazia António Fagundes e Cássia Kiss nos papéis dos malvados Félix e Adma, um casal de golpistas que não tinham limites para chegar onde queriam. A novela trazia muitos romances, como o do pescador Guma, Marcos Palmeira, com a rica Lívia Flávia Alessandra. O romance dos 2 era atrapalhado por Esmeralda, Camila Pitanga, que era apaixonada por ele. Pastores da Noite, 2002. Exibida dentro do programa Brava Gente, no fim de 2002, essa série de 4 capítulos trazia no elenco, entre outros, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Mateus Nestergel. No Café Literário de hoje recebemos a jornalista professora Marilene Pereira, ela que é uma conterrânea de Jorge Amado, para que possamos entender um pouco mais sobre o universo literário de Jorge Amado, que cativou não somente os brasileiros, mas também cabo-verdianos e pessoas do mundo afora. Boa noite, Marilene. Boa noite. Obrigada por ter aceito o convite para participar no Café Literário, que esta semana nós trazemos um conterrâneo seu, um brasileiro, o Jorge Amado. Começamos por como é que descreve-nos Jorge Amado? Eu descrevo Jorge Amado como um típico baiano, que é um povo de bem com a vida e que não tem pressa. Se eu fosse falar de comida, o baiano é aquele que come e mastiga direito para tirar todo o sabor do que ele come. Não é à toa que a comida da Bahia é tão boa e está tão presente na obra do Jorge Amado. Sim, ele fala muito da culinária. Conheci o acarajé nas obras de Jorge Sim, Amado. ele destaca muito essa comida. Então, é um cara de bem com a vida, que relaciona com todo mundo
e tem uma vida rica por causa da toda a vivência que ele teve. Ele veio desde a pobreza absoluta, porque os pais são retirantes. Retirantes no Brasil são imigrantes do Nordeste que fogem da seca, ou da cheia, da fome. E passa a ser neto ou filho de proprietário de fazenda de cacau. E passa a ser também depois uma pessoa que... O primeiro escritor brasileiro com uma fama mundial, traduzido em mais de 20 línguas. Então, é essa riqueza que é Jorge Amado. E, apesar disso, era uma pessoa sempre com os pés assentes na sua Bahia. Eu acho que o sucesso não fez a cabeça do Jorge Amado. E muito pelo contrário, fez com que ele olhasse sempre com mais cuidado para as coisas da terra e para as coisas do povo simples. Porque, como ele vivia na fazenda, no primeiro momento, até isso está na obra dele, no primeiro momento da obra dele, a fazenda é um microcosmos, é como se fosse uma cidade, onde tem a casa grande, onde vive o proprietário, e as casinhas dos trabalhadores. Então, normalmente, os meninos da Casa Grande convivem com os meninos dos empregados. Muitos romances brasileiros da mesma época, de autores contemporâneos do Jorge Amado, mostram isso. Por exemplo, a Raquel de Queiroz mostra esse microcosmo da fazenda, nesse caso no Ceará. Então, e por causa dessa vivência, o Jorge Amado traz para a literatura dele a linguagem simples do povo. Antes disso, era uma linguagem muito lusa. Eu vou um pouco mais atrás, no século XIX, para falar de um grande escritor brasileiro, que é o Machado de Assis, que eu amo. Eu não tenho dúvida entre escolher entre o Jorge Amado e o Machado de Assis. Mas se a gente lê a escrita dele, é ainda muito lusa, né? O Jorge Amado vai buscar as coisas simples. Ele põe a linguagem do povo, ele põe a vida do povo simples também dentro das suas histórias. Ele viveu um momento muito intenso na política, repercutindo também na sua escrita. Na sua opinião, isso contribuiu para que ele tivesse algum sucesso, já que, por exemplo, durante as investigações que eu fiz da sua vida, na sua obra, ele retratava, por exemplo, isso vivenciou na sua obra, por exemplo, Capitães de Areia, há uma parte em que ele fala, Pastores da Noite, etc. Acredita que isso repercutiu também na sua escrita, já que, por exemplo, muitas obras dele foram até queimadas devido à sua ação na política? Eu prefiro achar o contrário, que foi a vivência dele na escrita e no contato com as pessoas, porque o que eu tenho visto dos escritores, da vida dos escritores, é que ninguém tira nada de uma cartola mágica. O escritor é uma pessoa que tem uma técnica, que qualquer um pode ter, que a gente pode aprender na escola, por isso que há cursos de escrita literária. Mas o que é que difere ele de quem vai para a escola aprender a escrever? Ele tem um olho e um ouvido mais aguçado do que o simples cidadão. Então, esse olhar diferenciado, esse escutar diferenciado, é que faz da escrita dele uma coisa tão rica. Então, se você vai olhar a literatura do Jorge Amado, ele mostra problemas sociais, ele mostra o sofrimento do pobre, o abuso do rico, ele mostra o abuso do marido contra a mulher, que na época que ele escreve, a mulher era uma propriedade do marido negociada pelo pai dela. Então ele denuncia coisas que não eram denunciadas até então. Eu acho que essa forma de escrever pode ter colocado o Jorge Amado no olho do vulcão da política. Por um lado, ele acaba entrando no Partido Comunista e sendo eleito, por outro, ele é perseguido e tem que se exilar. Ele viveu em vários países, dentre os quais a República Tcheca, que tem uma relação de afeto muito grande com ele, porque a filha dele, Paloma, nasceu lá, e em França, que é, sem sombra de dúvida, o escritor brasileiro que foi mais lido em França ao longo do século XX. E a religião é um dos marcos
da obra de Jorge Amado, a mim particularmente mais me chamou a atenção, por exemplo, em Pastores da Noite, onde ele retrata as vivências nos candomblés, mesmo no Capitães de Areia, que é a obra que nós trouxemos para esta semana, retrata uma parte dessa parte da cultura brasileira. Isso contribuiu para a afirmação da liberdade religiosa no Brasil. Conhece a religião realizada nos candomblés? Olha, você fala da religião, eu falo mais. O Jorge Amado marcou, sobretudo na primeira fase, porque depois ele ficou repetitivo. É o mal dos grandes. Você começa muito bem, depois você começa tão alto que depois você não tem nada para inventar. Ele surgiu numa época que a América Latina estava fervilhando de grandes escritores. E nessa primeira fase dele, ele está para a literatura brasileira, como o Gabriel Garcia Marques, que é um escritor também que eu adoro, está para a Colômbia. Mas quando a gente fala de Gabriel Garcia Marques, a gente pensa em 100 anos de solidão, né? E depois disso, nada é como aquilo. Então, as primeiras obras do Jorge Amado fizeram furor por quê? Porque ele introduz 3 temáticas que eram novas. A crítica religiosa, ele parece um anticatólico, um herege. Talvez por isso liga-se ao Partido Comunista, né? Mas ele mostra nas suas obras a rezadeira, a ratazana de igreja, como uma pessoa má. Então, eu tenho esse termo ratazana de igreja na minha cabeça como uma coisa que eu fui buscar no Jorge Amado. Eu não sei se fui, mas isso é Jorge Amado. E ele conseguiu meter isso na cabeça de quem leu. A gente sempre desconfia de quem reza muito. É verdade. E, sobretudo, de homem rezador. A gente desconfia mais ainda, né? Então, isso é por causa do Jorge Amado. Ele introduziu um mestiço na literatura, a mulata gostosa. Ele introduziu a mulher com um papel principal na narrativa dele. Antes dele, isso não havia. A mulher era um aderente da história. Ele dá vida à mulher. É a prostituta que vai e depois volta para a cidade e é respeitada. É a prostituta que dá o seu corpo para poder dar comida a outros e é bondosa. Então, ele mostra essa dicotomia entre a rezadeira ordinária e a prostituta de bom coração. Isso é uma revolução naquela época que ele escreveu. Então, assim, ele arranjou problema com ele. E ele põe temática social. Com certeza, é a primeira vez na história que você escreve sobre os meninos de rua. Eu cheguei a ler um clássico húngaro, Os Meninos da Rua Paulo, que falava de 2 grupos que lutavam em Budapeste por um espaço onde eles brincavam, como se eles fossem dono daquilo, eles iam disputar. Então havia essa disputa, mas eles não eram meninos de rua, eram pobres, mas tinham para onde voltar no final do dia. É a primeira vez que se trata isso. Então ele introduziu esses 3 temas. No caso, você fala das religiões afro-brasileiras, ele não fez mais do que relatar uma realidade baiana. Porque as religiões afro-brasileiras elas entram pela Bahia. Por quê? Porque foi o Estado brasileiro por onde começou a colonização. As primeiras levas de negros para as fazendas de plantação de cana-de-açúcar. Então, a obra dele serviu para mostrar para todo brasileiro isso. Tirar um complexo, sim, talvez. Mas, infelizmente, a longo prazo não serviu de nada. Não sei se é porque hoje o brasileiro não lê de todo, muito menos o Jorge Amado, e isso está refletindo, por exemplo, na falta de respeito, atualmente, das religiões que eu classifico de fundamentalistas cristãs, que são um fundamentalismo islâmico só que fala de Cristo, e que andam destruindo terreiros de candomblé, andam ameaçando, uma falta de respeito enorme com essas religiões. Então, o Jorge Amado se revoltaria até se vivesse hoje, se revoltaria com o que está acontecendo no Brasil. Há uma parte da minha investigação que ele contribuiu também para a liberdade religiosa com uma lei que até ainda hoje
vigor, segundo as investigações, vigor no Brasil na liberdade religiosa. Ele, se calhar, se vivesse hoje, tem... Não, hoje o que está acontecendo com o Brasil, com fundamentalistas cristãs criando exércitos de Jesus com jovens, ele deve estar se revirando na sepultura. Provavelmente. Qual é o impacto que a obra de Jorge Amado tem no universo literário? Teve impacto num certo momento, né? Não só no Brasil. Na mesma época que o Jorge Amado influenciava muito o leitor brasileiro, né? Leitor dos anos 40, 50 e 60, também influenciou em Cabo Verde. Jorge Amado, até os anos 70, até os anos 80 do século passado, foi, sem sombra de dúvida, o escritor brasileiro mais lido aqui. E eu acho muito que ele influenciou a escrita. Por exemplo, essa escrita safada do Germano Almeida. Tem coisa de Jorge Amado. Lembra de facto de Jorge Amado. A escrita de Teixeira de Souza, a técnica que ele usava para escrever. Apesar de não ser safado, o Teixeira de Souza procurava ser assim, mais coisa. Tem cheiro de Jorge Amado a escrita, a narrativa do Teixeira de Souza. Então, assim, o Jorge Amado, numa época, não influenciou só o Brasil, influenciou o Cabo Verde. E graças às adaptações para a televisão, para o cinema, ele ficou maior do que imaginava ser, né? Muita gente nunca leu o Jorge Amado, mas viu Tieta. Viu Dona Flores Souza, do marido, viu Gabriela, que inclusive foi reeditado. Foi feita nova gravação dos Capitães de Areia, né? Nós temos uma gravação dos anos 50, tem, acho, duas mais recentes. Pastores da Noite também. Então, as pessoas, ele vai chegando, já não tem grande impacto, porque o nível de leitura, na faixa etária que leria Machado de Assis, é muito baixo. Onde se lê mais, e por incrível que pareça hoje no Brasil, segundo os dados que eu tenho, é na infância. A produção literária para criança no Brasil vai muito bem, obrigada. Por exemplo, ouvi dizer que também Jorge Amado esteve cá em Cabo Verde. Ele esteve aqui em 1986, numa visita de Estado do então presidente José Sarney. Eu até, em 2012, faria 100 anos se eu estivesse vivo, nós no Centro Cultural fizemos uma homenagem. E fomos procurar na Cidade da Praia os lugares onde Jorge Amado esteve. E colocamos um autocolante, Jorge Amado esteve aqui. Ele foi, na altura, Cabo Verde tinha o Instituto Cabo Verdeano do Livro e do Disco, que era o presidente Jorge Miranda Alfama, que foi um anfitrião do Jorge Amado, ficaram grandes amigos. Ele ficou amigo também do Dr. David de Alfeira Almada. Na homenagem que fizemos a ele, recuperamos alguns documentos, até mensagenzinha que ele escreveu para Janira Offer, e a mulher escreveu, porque a mulher dele também era escritora, a segunda mulher era escritora. Então ele esteve aqui e marcou a vida dele, a vinda aqui, porque ele tem um livro, Navegação de Cabotagem, no qual ele se refere a Cabo Verde. E no Museu Jorge Amado, na Bahia, em Salvador, eu lembro quando eu fui visitar, eu entrei pela porta da frente, vi um painel grande, olhei para aquele painel e falei assim, gente, eu conheço esse lugar. Quando eu olhei a legenda, bem embaixo, era Jorge Amado com Jorge Miranda Alfama no mercado do Platô, Cabo Verde. Então, assim, Cabo Verde estava na entrada principal do Museu Jorge Amado. Isso é de facto bom, porque a cultura da Bahia e a cultura cabo-verdiana há em certos pontos que se ligam, não é? Do Nordeste inteiro. Inclusive a literatura de todo o Nordeste, se eu for ler Chuva Brava ou Chiquinho, aquilo é Nordeste brasileiro. Vários escritores de estados que viveram o problema da seca escreveram na mesma lógica que esses escritores cabo-verdianos, que no fundo foi uma literatura de denúncia, a denúncia possível na época de Cabo Verde colônia e a denúncia possível num período em que o Brasil não tinha a democracia que nós temos hoje.
Nesta semana, no Café Literário, nós escolhemos Capitães de Areia. É uma obra que marcou a minha adolescência. Lembro que li o livro, portanto, na ilha onde eu nasci, que eu cresci, não tinha biblioteca. E nós tínhamos acesso somente à biblioteca da escola. E graças a Deus, tive muita oportunidade de entrar em contacto com autores ainda bem cedo. Então, trouxe Capitães de Areia, não somente porque Jorge Amado, por incrível que pareça, embora eu seja de uma geração que já não tem muita vontade pela leitura, mas é uma obra que cativou-me imenso, porque a forma como ele descreve... É uma obra para jovem, é uma obra para jovem. Como descreve os personagens, eram bandidos, não é? Entre aspas, mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar a infância, a pureza. Como que eles mantinham uma infância numa situação de vida tão dramática, né? Eu vi o filme, mas o livro que mais me encantou do Jorge Amado foi O Gato Malhado em Andorinha Sinhá. Eu digo, tem dois livros, tem um livro que marcou minha vida, que eu leio sempre, que é O Pequeno Príncipe. E para mim, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá é O Pequeno Príncipe de Jorge Amado. Quem não quiser ler Jorge Amado e quiser saber de Jorge Amado, tem que ler esse livro. Por quê? Toda a lógica revolucionária do Jorge Amado está nesse livro. Primeiro porque ele põe uma andorinha apaixonada por um gato. Depois por um gato muito mais velho e a andorinha nova. E através dessa história, da observação, que com certeza ele observou, ele não tirou isso da cartola, ele tinha um bom olho, ele vai mostrando as contradições da vida, as metáforas da vida, as belezas da vida. Inclusive o livro tem uma frase que me encanta, que fala, quando ele descreve o inverno, ele fala: o vento sentia frio e para esquentar-se corria zunindo no parque. Então esse livro é uma prosa poética e é tão gostoso de ler. Eu já tinha lido com minha filha uma adaptação quando ela era pequena e eu voltei a ler por causa do programa. Então assim, pode se baixar na internet, é fácil, tem ele com desenhos, tem ele sem desenho. Quer compreender Jorge Amado? Quer embrenhar na literatura do Jorge Amado? Leia O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. É meu livro preferido. Então já sabe, assim que está lá em casa, fica mais uma sugestão da leitura, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Bom, essa era já a minha última questão, a sugestão de leitura que já ficou cá, visto que a leitura, portanto, a obra que lhe marcou do seu conterrâneo Jorge Amado é O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Falemos um pouco mais da obra que nós trouxemos para o Café Literário nesta semana, que é Capitães de Areia. Marilene, há quem defenda que a obra Capitães de Areia, que retrata, portanto, a vivência dos meninos de rua na década de 30 no Salvador, Brasil, não há como definir um personagem central, mas sim o conjunto que acaba por definir todo o romance, o Sem Pernas, o Pedro Bala, a Dora, o Pirulito, o João Grande, né? São todos personagens que há quem defenda que têm de fundir em um só para que possamos entender todo o romance. Concorda com a afirmação? Sim, porque se você contar só uma parte de um deles, você não entende o todo. E ali naquele livro, que é o mais interessante, o que a gente quer ali? Um final feliz. E ele mata a Dora. Porque essa é a vida real das pessoas de rua. Então, ao matar a Dora, ele matou a esperança, né? Deles constituir uma família, de ser diferente, porque essa era a vida. E, infelizmente, na altura, não havia preocupação com sociologia, com antropologia, com psicologia, porque se pegassem aquela obra do Jorge Amado e começassem a tratar do fenômeno que surgia na altura, o Brasil vivia uma ditadura, um Estado Novo, que não tinha muitas preocupações nesse ponto, era novidade também, né? A gente não estava lá para ver quais eram as preocupações imediatas, mas se tivesse pegado naquilo e começasse a abordar aquilo, o Brasil não tinha chegado em termos de violência urbana, de meninos de rua,
não tinha chegado à situação que chegou hoje. Jorge Amado deu um grito solitário e ficou naquilo. Há um trecho do livro que lembro bem, do Sem Pernas, que foi pego pela polícia e fizeram com que ele girasse, não é? Sendo ele coxo, fizeram com que ele girasse enquanto lhe batiam. E o Jorge Amado enfatiza muito essa questão. O facto de ele ser humilhado pelos policiais fez com que ele ganhasse um ódio por tudo e por todos. Aí, se calhar, o autor queria dar uma desculpa pelo facto do rapaz ser... Não, mas também tem uma coisa na nossa cultura, do Brasil e aqui. Eu não sabia que no Brasil tinha, mas eu fui descobrir que no Brasil também tem. E que também o Jorge Amado quis. A polícia agia porque, na cabeça dos polícia, coxo é runho. Nós temos esse ditado aqui. E no Brasil também diz, manco não presta. Então, o que estava dentro da cabeça do polícia, ele tinha que ser duplamente castigado, por ser bandido e por ser coxo, porque ele é duplamente ruim. E naquela altura, o Jorge Amado, como já tinha um olhar social, ele também mostrou da questão da deficiência, que não era uma preocupação. Nunca foi. Nos últimos 20 anos é que você tem leis de acesso, de respeito, de direitos. Mas daquilo não. Exatamente. Falando em direitos, nós trazemos um pouco também da homossexualidade que ele descreveu no Trapiche, portanto, que era a casa dos meninos de rua, onde os rapazes se envolviam. Não era nem homossexualidade. Isso faz parte de um código dos meninos de rua, no Brasil e em Cabo Verde. Eu soube que em São Vicente há um edifício que era para ser um hotel e que foi abandonado e que ali era centro de atividade sexual de adultos e de crianças. E que os meninos que integram o grupo, abandonam a casa e integram o grupo, eles têm que se submeter a abuso sexual. Deles todos, é como se fosse um batismo de fogo. É a forma deles conseguirem proteção. Isso existe ainda no Brasil e isso existe também em Cabo Verde. Não é porque o meu colega que é rapaz me pegou, é que eu sou homossexual. Não, é um código. Depois eles vão arranjar namorada, mas faz parte do código dessa realidade. A mim parece-me que o Jorge Amado... E quando é entre eles, é o de menos, porque eles têm força igual. O problema maior é que há estudos que mostram como que esses meninos e meninas de rua, mais meninos, são abusados sexualmente por adultos. Porque, segundo me parece-me, ele retratou um pouco da sociedade dentro do Capitães de Areião. Cada personagem representa um ponto da sociedade. Se não vejamos, há o professor, não é? Que o rapaz que gosta de livros, há o pirulito que tem... Como que o rapaz muda o mundo dele por causa dos livros. Sim. Ele viajava por causa... Exatamente. Há também aquele que queria ir voltar, sonhava conhecer cangaceiro no sertão. Há aquele que converte... No fundo, ele faz um mosaico cultural do Nordeste brasileiro. Mas por quê? Muitos desses meninos de rua, como há em Dakar, não são senegaleses só. São meninos que vêm de várias regiões de crise e ficam ali em Salvador. Muitos daqueles meninos de rua, que de Salvador no passado, são de famílias de retirantes de todo o Nordeste. E Salvador é a capital do Nordeste, mais desenvolvida sempre. Então, há esse mosaico que acaba por se compor em Salvador. E ele mesmo traz um pouco da política, por exemplo, quando refere que o pai do Pedro Bala morreu durante um protesto e o próprio Pedro Bala, após perder a Dora, acaba por entrar. Mas o tempo todo ele fala de política. Por exemplo, os coronéis. O que são os coronéis? Além do poder econômico, é o poder político, porque era só eles que participavam da eleição, eles eram sempre eleitos. E eles sempre com o dedo acusador, não é? Então a política está no livro dele o tempo todo, não é falando política, mas o homem é um ser político por excelência, né? A gente nasce fazendo política, menino quando chora para pedir mamar, está fazendo política. Se você não me der mamar, eu choro. Já estamos no fim da nossa conversa. Existe algo de Jorge Amado que queira ainda trazer-nos? Olha, infelizmente há muito pouco hoje Jorge Amado em Cabo Verde. O que seria interessante
era ler Jorge Amado. Mas há alguma coisa na internet e há os filmes que as pessoas podem baixar, que são eternos, as adaptações das obras. Então, quem quer conhecer Jorge Amado da forma mais simples e menos trabalhosa, porque a gente tem que ser claro, porque o pessoal hoje gosta de ter menos trabalho, veja as obras de Jorge Amado que estão adaptadas para o cinema e muitas estão disponíveis na internet. Tem alguns livros aí consigo? Olha, eu trouxe... Sim, eu tenho um que é um livro de teatro, que ele também fez teatro, mas eu achei a escrita teatral dele muito formal, nem parece Jorge Amado, é muito formal. E eu tenho esse aqui, que é um livro muito simples, que é o Jorge Amado contando a vida dele numa narrativa romanceada, mas falando desde que os pais saíram do estado deles, que os pais não são baianos, até a vida dele, como foi, os problemas, as doenças. Até ele conta aqui que, de tanto viver um monte de doenças, sobretudo as febres, que as febres tinham várias razões que nunca se sabia qual a razão, ele, em época de vacina, ele conta aqui, que eu acho engraçado, que as pessoas tomavam vacina e depois aquilo infeccionava, ficava com febre, e que ele não sentia nada, porque o corpo dele já estava tão acostumado, a vacina natural já funcionava tanto, que as outras já não faziam muita moça na vida dele, né? Bom, Marilene, obrigada uma vez mais por ter aceito estar cá no programa Café Literário a conversar, a falar um pouco sobre Jorge Amado, para que as pessoas lá de casa também possam despertar esse bichinho para a leitura de Jorge Amado, que a mim particularmente me fascinou. Eu é que agradeço estar aqui, porque eu tenho trabalhado muito com literatura e com jovens. E o que a gente tem descoberto junto? Que o Brasil é a cara de Cabo Verde, ou Cabo Verde é a cara do Brasil no que se refere a um período literário no qual Jorge Amado está incluído. Obrigada. Assim termina mais este nosso encontro. Conto consigo na próxima semana. Até lá, fique bem!